Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai as oportunidades que nos oferece. Agradecendo muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Mais uma chance para que nós consigamos atingir o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento que nos trazem, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair melhores entendimentos, mais amplos, mais profundos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus, inunde os corações dos nossos irmãos e a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos encerrando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, vendo a última parte, o trechinho final do capítulo 11, dos Três Reinos. E nós encerramos na última leitura, na questão de número 607. Só para a gente fazer uma ligação, abordávamos o animais e o homem, o animal e o homem, os animais e o homem, e víamos já o assunto vertendo, na direção de analisar a situação do homem no conjunto da criação. A questão de número 607, vamos se lembrar, tem dois desdobramentos, 607, 607A e B. O nosso irmão, o nosso orientador espiritual, trouxe para nós o conceito de que a alma do homem ela passa por uma série de existências que precedem este período de humanidade que nós vivemos hoje. Essas existências anteriores têm por objetivo elaborar melhor o princípio inteligente, individualizar o princípio inteligente e, pouco a pouco, fazer um ensaio para a vida dentro da humanidade, esse estágio que nós vivenciamos. No período seguinte, diz ele, no período de humanização, que é este em que nós estamos, a consciência do futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos atos ficam patentes, como características do avanço, do progresso do espírito. Esse período de humanização, vamos chamar assim, essa fase da humanização, ela se inicia em mundos diferentes da Terra, não é comum, ele abre, uma possibilidade, não é comum, e se desenvolve em mundos mais precários, vamos usar o termo, mais precários que a Terra, que segundo os nossos estudos corresponderia aos mundos primitivos. Quando nós falamos de escala dos mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, mundos primitivos seriam os mundos destinados a esse período de humanização, período próprio da humanização, que é quando o espírito já tem a consciência de si mesmo do futuro, já tem a consciência distinguindo o bem e o mal, e já tem também responsabilidade de seus atos, o livre-arbítrio em pleno exercício. Muito bem. Vamos então para frente, começando na 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade. Nós teríamos, em desencarnando, acesso àquelas primeiras experiências que precederam o período da humanidade, esse que nós estamos vivendo. Nosso orientador responde assim: não teríamos acesso, pois não é desse período
que começa a sua vida de espírito. Aqueles ensaios preparatórios lá de trás não constituem propriamente a vida do espírito, são ensaios, né? Ele diz assim: difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. É um período tão remoto que o espírito perde essa lembrança, vou usar o termo, vou usar essa palavra, perde a lembrança. Vamos considerar o seguinte: dentro do período de humanização é que a gente tem consolidada a individualização do espírito. Aí, quando ele é individualizado, né, começam as suas lembranças. Até então, o que a gente viu pelas leituras anteriores, principalmente no caso dos animais, falando do caso dos animais, reportando, fazendo analogia com os homens, o desencarne dos animais acarreta vamos chamar assim, uma restituição do princípio inteligente ao conjunto, né? Ora, se aquele princípio inteligente não se mantém individualizado, não caracteriza uma pessoa, uma criatura, não tem como você se reportar a experiências anteriores. A lembrança se perde. Então, é da individualização do princípio inteligente e da caracterização do espírito humano, né, é que a gente tem uma referência, um ponto de partida para, né, as lembranças que a gente carrega. É tão remoto, é tão velho esse primeiro período nosso, vamos dizer assim, e a gente tinha tão pouca capacidade desenvolvida que ele diz, é inacessível para nós essas lembranças lá de trás. Então, a individualização é o que marca o momento em que a gente começa a guardar lembranças, né? E o nosso desenvolvimento é o que enseja, é o que permite uma lembrança mais ou menos completa das experiências que a gente viveu, né? Isso não é muito bom, isso não é muito característico dos primeiros tempos, né? É por isso que ele diz que que não é possível a gente ter essas lembranças, consciência dessas vivências, né? Porque não é do período antes da humanização que a gente tem um espírito. O espírito individualizado começa na fase da humanização. Tá? Muito bem. Questão 609. Uma vez no período de humanidade, ou uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Entrando no período da humanização, a gente traz conosco alguns traços do período anterior, né? Nós entrando num período um pouco mais avançado, ainda guardaríamos algum resquício daquilo que nós fomos no período primitivo. Ele diz assim, nosso orientador responde, conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Então, o tempo que separa o período anterior à humanização e o período da humanização. Então, o tempo que separa essas duas fases. E mais o progresso que o espírito conseguiu realizar no período anterior.
previamente à humanização, né? Então, conforme o tempo e esse progresso, alguns traços podem se manter ou se perder. Ele diz assim: durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Aqui o nosso orientador evoca e ressalta o princípio que a gente tem conosco de que o progresso não dá saltos, não pula etapas, né? E que há um encadeamento no progresso entre uma fase e outra. Então, aquele ser que passou de primitivo a um pouco mais avançado constrói essa nova fase em cima do que ele era. Você não constrói o homem novo do nada, você constrói em cima do homem velho, vamos dizer assim, né? Usando um termo muito comum no Espiritismo. É óbvio que você não apaga tudo o que existe no homem velho, você não apaga tudo o que existe na experiência primitiva. E alguns traços, né, haverão de passar adiante. O que define a quantidade e a intensidade desses traços, ele disse, é o tempo de separação entre uma fase e outra e o progresso que a criatura realizou na primeira fase. Se ela avançou bastante e já entendeu muito, já aprendeu muito, é natural que ela elimine alguns traços, né, que ela identifica negativos. Então é isso que ele diz. E existe uma ligação sempre, né? Essa proposta de vamos fazer o homem novo, mas a partir de quê? Em cima do quê? Né? Você constrói a virtude em cima do erro, né? Usando assim uma analogia para a gente poder entender. Então é natural que uma fase se ligue com a outra, né? Porque a criatura que vivenciou uma é a mesma que vai vivenciar a outra, um pouco mais evoluído, um pouco mais adiantado, mas trata-se da mesma criatura, com as suas experiências todas, que ele não joga fora. É em cima delas que ele avança. Questão 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Houve equívoco quando falaram que haveria um reino hominal? Os espíritos teriam falhado nessa análise, nessa interpretação? E o nosso orientador responde assim: não falharam. Mas a questão não fora desenvolvida, mas eles não desenvolveram a ideia perfeitamente, completamente. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e de ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Aqui grifado. É nessa espécie que estão os espíritos que já estão na condição, no estágio, com a capacidade de se dirigirem a Deus, conhecerem Deus.
né? Aqueles outros que nós já vimos anteriormente estão lá, né, ensaiando, labutando e tal. O homem tem essa característica, ele tem um destino, que é chegar à perfeição, que é conhecer a Deus. Aqui ele faz, né, uma colocação que nos remete também a um conceito que a gente tem, o entendimento, a capacidade que a gente tem de compreensão, ela avança. Então, lá atrás, quando disseram, né, que o homem se constituía um reino à parte, vamos dizer assim, né, não conseguiram desenvolver a ideia completamente, porque não conseguiam ainda separar, né, espírito de organismo, de corpo. Né? Essa facilidade que a gente tem hoje para entender espírito e corpo não era uma facilidade naquele tempo. Então, a seu tempo, a gente consegue entender melhor. E o homem não é um ser à parte por conta do seu corpo, mas por conta do seu espírito, por conta de ser espírito num estágio, né, já direcionado para o conhecimento de Deus, mais avançado. E aí a gente entra no último tema, que é a metempsicose. Metempsicose, por definição, está lá no dicionário, é transmigração da alma de um corpo para o outro. Evidentemente, um corpo falece, a alma que está ali transmigra para outro, vivo, né, para outro corpo, seja este do mesmo tipo ser ou não, mesmo tipo de ser ou não. Então, é uma tese que admite que o homem, por exemplo, transmigre para uma vaca. Os indianos, os hinduístas, eles têm essa percepção de que o homem pode habitar agora um corpo de um homem, agora mesmo o corpo de um macaco, uma vaca. Essa, vamos dizer assim, esse trânsito por corpos diferentes. Na síntese, a tese de que um mesmo corpo, após a morte, né, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de outros animais. Né? Basicamente é isso a metempsicose. Não é a mesma coisa da reencarnação, porque a reencarnação, a gente entende que o espírito dá prosseguimento ao seu processo de progresso, de evolução, mas usando um implemento, usando um corpo da mesma natureza. Isso para nós é reencarnação. Para quem é discípulo da metempsicose, admite o uso de outros corpos. Bom, a finalidade desse estudo é exatamente para apresentar contra-argumentos à teoria ou à tese. Questão 611. O fato de terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Ora, existem dois princípios, o princípio material e o princípio inteligente. O fato dos seres vivos, os orgânicos, extraírem do princípio inteligente, todos os seres orgânicos, extraírem do princípio inteligente aquilo que vai ser a individualização do seu espírito, não obriga ou não conduz à ideia da metempsicose? Nosso orientador responde assim: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore não é a semente.
de animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Aqui ele faz questão de grifar que o homem tem duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. E que da natureza animal o homem só traz aquilo que é influência direta do corpo, que são as paixões próprias do corpo, os prazeres próprios do corpo e um instinto de conservação que é inerente à matéria. No mais, o que a gente tem é o princípio, é o espírito, né? É o espírito dando ao corpo as suas características, o seu proceder, a sua forma de agir. Ele diz, olha, desde que o princípio inteligente, saiu tudo do mesmo lugar, mas desde que o princípio, aquela parte que foi separada e especializada, desde que ele atinja o grau necessário para ser espírito, e aí ele entende espírito como o que consegue entrar para a humanização, né? Ele não pode mais ser confundido com, vamos chamar assim, a matéria-prima. Ele foi especializado, ele foi moldado, ele foi trabalhado para chegar nesse estágio. Então, já não se confunde mais com aquela massa amorfa que é o princípio inteligente tomado no seu todo. Ele já é uma individualização. E daí a gente extrai que ele não pode, né, se servir, por exemplo, de um instrumento que não lhe seja adequado. O homem precisa do corpo tal qual é para a sua manifestação. Ele precisa de mãos, olhos, orelha, ele precisa de pés, ele precisa ser um bípede. E nós precisamos de uma série de condições para o desenvolvimento, para o progresso do nosso espírito. Então, essa ferramenta corpo humano, ela é adequada à manifestação do espírito. Não dá para um espírito nesse estágio se manifestar num corpo inadequado, num quadrúpede, em alguém que escala árvores. Não é um contrassenso a gente imaginar que o espírito humano consiga se manifestar num corpo inadequado. Então, a metempsicose cai por si só. Não dá para um espírito avançado retrogradar, porque o corpo limita a sua manifestação. É isso que ele coloca. A questão 612 vai para reforçar essa ideia. Ele pergunta assim: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Ele vai direto, não fica na teoria. E aí o orientador responde assim: isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda, não caminha para trás, não involui. O rio não remonta a sua nascente, o rio não corre para cima, só corre para baixo, só corre para a foz. O meio de expressão do homem é o corpo humano, ponto. Não dá para se exprimir em um corpo que não tem essas características, que o cérebro não tenha essa mecânica, essa habilidade pensante. Não dá. Então é inviável, é impossível. Questão 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose, ele já reconhece, é uma ideia errada. A ideia ligada à metempsicose não terá resultado, não será, eu acho, resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Essa ideia de mudança de corpos, né,
não é o que resulta da teoria da metempsicose? E aí o nosso orientador responde assim: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo da reencarnação. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Ou seja, a ideia em si é perfeita, a transmigração da alma de um corpo para o outro. Agora, essa extrapolação para qualquer corpo não cabe. É isso que ele diz. Então o homem desvirtuou na medida em que admitiu que qualquer ser orgânico serviria para a encarnação de um espírito humano. Né? E a gente consegue entender que não é possível, porque os corpos limitam o espírito. O corpo humano limita o espírito. Imagina um corpo de um macaco, o quanto não limitaria um espírito humano, o corpo de uma vaca, o quanto não limitaria. Você não tem a mesma função cerebral, você não tem. Então, não dá. É isso que ele enfatiza. E aí tem uma nota longa em que ele discorre a respeito disso. Eu vou ler e depois a gente comenta. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas não são de graus inassimiláveis. Mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar, alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade, a idade antiga, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim, a circunstância de a terem professado homens iminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor, que contrários a esse princípio. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns,
O espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, o do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha que executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que, pela sua morte, restitui ao reservatório donde tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, e ele manda a gente rever a questão 188, os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo na escala dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Eu vou ler de novo, para que essa frase fique bem definida. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele, no espírito, o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Desculpe. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio.
quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil deter-nos. Essa parte final, né, e eu vou começar pelos mistérios, os segredos de Deus, né, traz para nós novamente o conceito de que a gente só deve se deter sobre aquilo que compreende. Dá para estudar aquilo que a gente consegue compreender e esmiuçar, explicar. Aquilo que a gente ainda não consegue explicar, não dá para a gente estudar. A gente tem que se manter no terreno da especulação. E toda especulação pode ser na direção errada. Então, muita gente se detém, tem muita atenção com essa relação íntima que existe entre homens e animais. E extrai daí uma série de conceitos ou de deduções que o nosso irmão diz para nós aqui, não correspondem com a verdade. Não estão de acordo com a verdade. A verdade só pode ser alcançada pelo entendimento perfeito. Quem é que vai compreender perfeitamente isso? Somente espíritos puros. Aqueles que conseguem ver a Deus, entender todo o seu programa, todo o seu processo, né, criativo. Nós estamos longe disso e a gente tem que se reduzir à condição em que se encontra. Nós não temos capacidade para compreender. Existe uma relação que a gente constata, a gente consegue ver, mas essa relação a gente ainda não consegue compreender. Especular sobre ela é saudável, mas pode nos induzir ao erro. Essa ideia que muitos colocam, né, de que a criação se encadeia e que nós viríamos lá dos cristais, chegando ao homem num processo de progresso, salvo o melhor juízo, eu entendo pela leitura, o nosso irmão descarta. Ele diz: o desenvolvimento se dá de forma estanque, compartimentada nos diversos seres. Analisando animais não vegetais, mas animais e homem, o que a gente vê é uma discrepância muito grande. Animais não guardam individualidade. Homens têm individualidade. Espíritos, que são as pessoas que animam os corpos humanos, têm individualidade. Animais têm, disse ele, se você assim o quiser, espíritos, mas não é um espírito com essa característica da individualidade. Então, ele diz aqui, as diferentes espécies não progridem, não progridem intelectualmente umas das outras. Não existe uma cadeia. Agora eu sou ostra, depois eu sou peixe, depois eu sou passarinho. Não é assim que funciona. O princípio inteligente é colocado para animar esses seres, né, na medida da necessidade desses seres, do organismo deles, do trabalho que desenvolvem. Mas esse princípio inteligente retorna ao vaso, retorna ao conjunto com a morte do corpo do animal. E ele diz, é um tipo absoluto, cada um é um tipo absoluto. Tem uma tarefa definida, desenvolve essa tarefa, né? Funciona como um processo de aprimoramento do princípio inteligente, mas não caracteriza a individualização desse princípio. Essa caracterização só se dá com o homem. Ele diz, outro tanto não se dá
Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, o homem está na cadeia. É um aprimoramento. O corpo humano é um aprimoramento dos corpos. É o que ele diz. Mas do ponto de vista moral, que é o que interessa, né, é completamente diferente. O que anima esse corpo não é o mesmo princípio inteligente, sem forma, sem definição, né, que anima os animais. Já é um princípio inteligente individualizado, elaborado, trabalhado, né, individualizado, já é único, já é uma criatura única. E nesses termos, né, não dá para a gente admitir que exista entre esses dois, vamos chamar, reinos, vou usar o termo, essas duas categorias, né, mais do que uma simpatia recíproca, né, uma afinidade. No nosso entendimento, no atual estágio de entendimento, a gente só pode admitir isso. Não dá para fazer nenhuma outra colocação assertiva. É assim. Né? Porque o nosso irmão nos diz, olha, o homem possui como propriedade sua, e eu diria, o homem é o espírito que o anima. Uma centelha de Deus, uma centelha divina, que dá ao corpo senso moral e alcance intelectual. Essas duas coisas o animal não tem. Ele diz no final, e o que fica, o que deve ficar, né, e é constatação, é fato, né, ressalta do raciocínio e da experiência, é que o espírito humano, que está, vamos chamar assim, no seu mais alto grau, o princípio inteligente no seu mais alto grau, né, de desenvolvimento, sobrevive ao corpo, ele é anterior, nós já vimos, esses conceitos tornáveis, ele é anterior e sucede ao corpo. Ele anima o corpo no seu nascimento e quando o corpo falece ele prossegue. Ele mantém a sua individualidade, todas as suas experiências, lembranças, sentimentos, tudo ele conserva. Ele progride, ele avança, ele se aprimora no processo de vivências, né? E ele vive em um estado de felicidade, ele usa a palavra, né? Um estado de felicidade ou de desgraça, de conformidade com o seu avançamento na senda do bem. É isso que a gente consegue extrair como conhecimento, né, que o raciocínio e a experiência nos proporcionam. Tudo mais entra no terreno da conjectura. E ele diz, olha, quando você se depara com mistérios, né, com coisas que estão nos segredos de Deus, não é porque só Deus saiba, é porque nós não conseguimos alcançar. Está aí. A gente só não consegue entender. Quando a gente tiver capacidade para compreender Deus, a gente consegue compreender a sua criação. Até lá, é um exercício de imaginação. É conjectura e especulação o que a gente consegue fazer. E nesse terreno, a gente tem que ter essa certeza. Né? Nós ainda não sabemos. Né? O que se nos apresenta é o fato que a gente não consegue analisar, que a gente não consegue compreender perfeitamente. Criar uma teoria em cima disso é caminhar para o fracasso. A gente pode acertar, mas 50% de chance de erro também. Como nós somos fraquinhos, né? A possibilidade de erro acho que seria até maior que 50%. Gostaria de fechar só com essa frase última,
que ele diz assim: quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil deter-nos. É perda de tempo ficar divagando a respeito de alguma coisa que a gente não compreende. Está aí. Nós amamos o nosso cachorrinho. O nosso cachorrinho tem demonstrações, não diria de amor para conosco. Nós entendemos o amor que nós sentimos por ele. Ele eu acho que não entende, né? Mas ele é recíproco, né, nas ações. Aonde é que isso se encaixa na obra da criação, a gente não consegue definir. Ele não é o que nós fomos ontem. É isso que tem que ficar bem claro. Metempsicose, conforme nós entendemos, né, que um dia nós animamos o corpo de um cachorro como indivíduos, está errado. Nós podemos ter na nossa composição fluidos que animaram os animais, e eu acho que isso aconteceu. O mesmo fluido que nós capturamos para constituir o espírito, né, que Deus pegou para formar o Marco, a Eliane, esse princípio já era um princípio trabalhado. É o princípio inteligente já melhorado, né? Aí a gente admite que esse princípio inteligente já transitou por lá, mas não era individualizado, né? E isso faz toda a diferença. Nós encerramos hoje, dentro do tempo, por incrível que pareça, o capítulo 11 e a parte 2ª do Livro dos Espíritos. E nós estamos já orientados, vou usar essa expressão, orientados para continuar o nosso estudo vendo a parte 3ª, né, das leis morais, né, que é o substrato, é a origem do Evangelho, segundo o Espiritismo. É o que dá sustentação teórica, vamos dizer assim, deu sustentação teórica para o Kardec escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que seria o lógico, né, a gente prosseguir nesse estudo. Nós podemos atender uma ou outra sugestão, mas está praticamente definido que na sequência nós vamos para a parte 3ª do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte, ela é vamos chamar assim, a base teórica do Livro dos Médiuns. Então, agora, com essa leitura realizada, eu chamo isso de leitura, não é um estudo aprofundado, com todas as consequências e tal. Com essa leitura realizada, os irmãos já poderão com mais facilidade absorver a leitura do Livro dos Médiuns. E aí nós vamos para a parte 3ª. Tá? Qualquer outra consideração que os irmãos tenham, por favor, coloque para nós, né, para a gente poder atender na medida da possibilidade. Encerrando o trabalho do dia de hoje, renovar a Deus o agradecimento pela oportunidade da leitura e da reflexão. E agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia e o auxílio, né, que nos prestaram para que nosso entendimento se fizesse mais largo, mais profundo. Rogamos por fim ao Mestre Jesus, nos mantenha assim, debaixo da sua luz, para que nós tenhamos segurança para identificar objetivos, grandes objetivos e caminhos seguros que nos conduzem a eles. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos inspirando muita, muita força moral, para que a gente possa agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.